Nesse vídeo nós vamos falar de configurações de privilégios no Proteus 12. Essa funcionalidade não é uma novidade, ela já vem desde o Proteus 11, mas ela é muito pouco utilizada e também possui poucas documentações. Por isso nós decidimos fazer esse artigo para passar para vocês as principais dicas. Vamos lá? Então, quais são as funcionalidades? Então, o primeiro passo. Essa funcionalidade, ela permite você permitir ou bloquear acessos a rotinas, tanto a nível de usuário como a nível de grupo de usuário, facilitando assim a manutenção. Outro ponto importante é que essa rotina, ela vai permitir a convivência entre várias regras, pois ela vai checar isso na entrada inicial do sistema. Agora vocês podem estar se perguntando, mas para que eu preciso dessa rotina de privilégios se eu já costumo utilizar com tranquilidade as permissões do menu? Então vamos lá. Por mais que a gente saiba personalizar o menu para que os usuários só tenham acesso às rotinas principais e bloquear as rotinas que eles não terão acesso, pela TOTUS não é recomendado que isso seja feito pelo menu, mas sim por essa rotina de privilégios ou regra de acessos, como alguns conhecem. Então, quem já conhece a personalização de menu, sabe que não é algo tão simples, né? A gente geralmente edita lá nos acessos, a gente tem que saber a ordem para dizer qual xizinho põe, qual xizinho tira, para desbloquear ou dar acesso a determinadas funções, né? Ou até mesmo a gente chega a ponto, além de rotinas, dar permissões também às subrotinas, né? As funcionalidades dos botões, como incluir, alterar, excluir. Então, não é um processo tão simples. E o menu geralmente é feito usuário a usuário ou no máximo por grupo de usuário. Então, quando a gente tem que fazer um bloqueio em apenas um usuário, fica bastante trabalhoso a manutenção disso. E a rotina de privilégios se propõe a resolver esse problema. Como último ponto importante é que a rotina de privilégios, ela não modifica o seu menu. Ou seja, o usuário vai ver lá o menu completo. Mas ao clicar em determinada funcionalidade, se ele não tiver acesso, vai aparecer a mensagem que o usuário não tem autorização para utilizar aquela rotina. Dessa forma, é possível os usuários ficarem com o menu padronizado. Eles sabem as funcionalidades que existem e sabem que não tem acesso àquela rotina. É uma forma de facilitar até mesmo o suporte. Agora vamos para a prática, ver quais são as dicas que nós temos para passar para vocês. Dicas de utilização. Então, a primeira delas, o cadastro dos privilégios ele pode ser feito de duas formas. A forma mais utilizada é a forma por rotina, porque por meio dela eu consigo permitir ou negar o acesso de usuários ou de grupo de usuários. Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês da criação de um cadastro de privilégios lá no módulo configurador, que vem mostrando como a gente pode preencher ele. Observem os campos, regra, comentário, eles são editáveis, então fui eu que preenchi e vocês devem preencher manualmente, pois são campos obrigatórios. Lá embaixo na grid, o primeiro campo é o campo transação ou rotina. Vem vazio e você vai preencher, digitar o nome da rotina que você deseja negar o acesso. Por exemplo, é comum não dar acesso aos demais usuários aos saldos do banco, aos movimentos bancários e ao extrato bancário, como está o exemplo da imagem aí para vocês. Então, se eu quiser que o usuário veja o menu completo, mas que se ele clicar ou chamar nessas rotinas ele não tem acesso, eu só preciso criar um privilégio, como vocês estão vendo aí na tela. Informo no primeiro campo qual é a rotina, o sistema gatilha automaticamente qual é a descrição dessa rotina, e na lateral, no acesso, aqui ao lado direito, eu vou informar se o acesso é permitido, não permitido ou se o acesso é negado. Como vocês podem ver, eu neguei o acesso tanto a saldos bancários, como a movimentos bancários, quanto a extrato bancário. Quando eu faço a permissão por rotina, as demais rotinas que não estiverem citadas é porque elas são permitidas, ok? Então, essas aqui são as negadas. As permitidas são todas as demais. Vamos passar para uma outra forma de cadastrar o privilégio. Caso você tenha dificuldade em acessar o configurador, em localizar o cadastro de privilégios, nós preparamos um passo a passo, tela por tela, bem mais detalhado que o vídeo, para que vocês possam acessar e receber no e-mail de vocês.
É só vocês acessarem o link desse vídeo que está informado. Se você estiver vendo no Facebook, ele vai estar em cima do vídeo. Se você estiver vendo no YouTube, ele vai estar abaixo do vídeo. Então, acessa lá o link, informa teu e-mail que você vai receber o material completo. Inclusive com os links de auxílio da própria TOTUS, com informações da fonte, ok? Então, vamos lá. Eu vou te mostrar outra forma de cadastrar privilégios. Essa próxima forma é a cadastrar privilégios por menu. Então, o que o sistema vai fazer? Você vai puxar um menu, como por exemplo, um menu de financeiro, e vai rotina a rotina dizendo o que é permitido e o que é negado. O que é permitido e o que é negado. Agora, tem um macete muito interessante para usar essa tela. Quando você puxa o menu, ele congela na linha e você fica sem saber se a rotina está travada ou se é só aquilo que ela carregou. Então, o macete que a gente dá é clicar na linha e apertar as teclas Home e a tecla End, Home e a tecla End, para que o sistema carregue todo o menu. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, você vai incluir o privilégio, sendo que em vez de você informar manualmente a rotina, como eu mostrei no slide anterior, você vai deixar em branco, como vocês observam ao fundo, e vai lá no botão Outras Ações, vai clicar na opção Menu. O sistema vai abrir uma telinha. Você vai localizar o menu, por exemplo, aqui eu puxei o menu do financeiro, e observe que ele aparece uma linha só, tá vendo? Serasa, Serasa Relato permitido. Então, você vai clicar aí onde está Serasa Relato e vai usar aquele macete das teclas. Home, End, Home, End. E o sistema vai se comportar dessa forma. Vai carregar por completo todas as rotinas do menu de faturamento. Observe que ele vem com todas as funcionalidades permitidas e que essa tela é dividida em duas partes. Na parte de cima, ela vai dividir as rotinas e a cada rotina que eu clicar em cima dela, lá embaixo, ó, em funcionalidades das transações barra rotinas, ele vai listar aquelas funcionalidades dos botões, que era inclusão, alteração, exclusão, visualização, aquele xizinho do menu que a gente usava antigamente, lembra? Então, são elas aí. Então, você também pode, vindo aqui em acessos, ó, colocar como permitido, não permitido ou como acesso negado. Agora, nós podemos ver outro ponto interessante sobre esses acessos. Lembra que eu falei que são 3 opções de acesso? Permitido, não permitido e negado. Qual é a diferença entre elas? Está aí no slide a especificação da TOTUS com base no TDN para o funcionamento desses campos, onde ele diz que o permitido você pode visualizar a rotina e acessar, o não permitido você pode visualizar, mas não pode acessar, e o negado você não pode nem visualizar, nem acessar. Não ficou muito clara a explicação da TOTUS, mas por meio dos testes que eu fiz, eu verifiquei que o negado tem um peso maior, principalmente quando essas rotinas, essas regras, elas ocorrem por grupo. Vou dar um exemplo. Se eu fiz uma regra onde a pessoa acessa o menu de compras e pode cadastrar um fornecedor, mas essa mesma pessoa acessa um menu de financeiro e no menu de financeiro diz acesso negado. Então, a partir do momento que eu utilizar priorizando o grupo, quando entrar pelo modo de compras, ele também não vai permitir que eu acesse o fornecedor. Se eu entrar pelo modo do financeiro, ele também não vai permitir que eu acesse o cadastro do fornecedor. Isso por quê? Porque em uma das regras, que era a regra do menu do financeiro, eu havia negado o acesso à rotina de fornecedores, ok? Se você quiser testar aí na sua base, eu fiz um outro teste colocando no menu do financeiro a rotina do fornecedor apenas com a opção 2, não permitir, e refiz o teste. E o comportamento foi totalmente diferente. Ele permitiu eu acessar o fornecedor, tanto no compras como no financeiro. Então, o mais peso tem a negação, certo? Então, se você não quer que a pessoa acesse de jeito nenhum e vai utilizar por grupo e várias regras com rotinas similares, então opte por negar. Por isso que é muito importante, antes de você colocar na base real, você fazer os testes na base de teste, para observar como o sistema vai se comportar. Principalmente se você utilizar pela vinculação a grupos e se os seus grupos tiverem
vários privilégios ou várias regras de acesso, ok? É bom testar para ver o resultado antes, porque infelizmente não está muito bem documentada a utilização dessa rotina. O próximo passo, nós vamos ver como a gente vincula os privilégios aos usuários. Então, é um cadastro simples, você vai acessar o cadastro de usuários, vai lá no botões Outras Ações, vai escolher a opção Privilégio e nela você vai vincular o privilégio que você criou. Eu vou mostrar aqui a telinha, ó, no cadastro de usuários, seleciona o usuário, vai lá em Outras Ações, Privilégios e nela você vai informar qual é a regra de acesso que você criou. Esse exemplo aí é uma regra de acesso ao financeiro, ok? Funciona tranquilamente. Se eu colocar uma regra só com o usuário, ele vai funcionar direitinho. Os testes maiores devem ser feitos quando você usar mais de uma regra e com rotinas semelhantes em cada uma delas, ok? Outra forma de você utilizar o privilégio é vinculando o privilégio por grupos de usuário. Para isso, você vai acessar o cadastro de grupo de usuário, lá no configurador, vai localizar o grupo que você quer dar o acesso, vai selecionar ele e vai clicar em Outras Ações, Privilégios. E lá você vai listar qual é a regra que vai estar vinculada a esse grupo. Podem ser incluídas mais de uma regra ao grupo de usuário. Agora, essa última dica aí é a mais importante. Você tem que também ir no cadastro de usuário, lá na aba Usuários, sobre o item Parâmetros, vai ter lá o campo Regra de acesso por grupo. Nesse campo, você deve informar a opção Priorizar. Eu vou mostrar aqui o passo a passo para vocês. Então, você vai lá no cadastro de grupos primeiro, seleciona o grupo, clica em Outras Ações e clica em Privilégios. Feito isso, você vai informar a regra e o sistema vai carregar as opções, ok? Feito isso, você vai no cadastro de usuários, você vai alterar, vai verificar se esse usuário está no grupo e vai também nesse campo aqui, ó, regra de acesso por grupo e vai informar a opção Priorizar. Para quem no cadastro de grupo informar mais de uma regra, vai ter que analisar direitinho o preenchimento desse campo aqui, pois além de priorizar, você pode também utilizar a opção 3, somar. No material que eu vou mandar para vocês, eu vou disponibilizar também informações mais detalhadas sobre a diferença entre o priorizar e o somar. E qual o resultado que nós vamos ter fazendo essas configurações. Então, em vias de regra, os usuários, quando acessarem a rotina, o sistema vai verificar quais são os privilégios dele, quais são as regras de acesso dele, e aos que estiverem negados ou não permitidos, ele vai negar o acesso àquela rotina. E um ponto bem interessante é que mesmo que não esteja no menu, se o usuário for esperto e já souber até mesmo o nome da rotina, por exemplo, se ele for lá na busca e tentar localizar o nome da rotina, mesmo assim o sistema vai negar. Conforme você pode ver aí nesse último item da apresentação. Vai aparecer uma telinha assim, ó. Atenção, usuário não autorizado. Então, dessa forma, a gente consegue bloquear acessos com mais facilidade do que tendo que personalizar os menus e até mesmo retirar funcionalidades que poderiam ficar lá e apenas não permitirmos o acesso, ok? Se você gostou, clique em curtir, é uma forma de incentivar o nosso trabalho. Se você achou interessante e quer compartilhar com a gente a sua experiência também com essa rotina, não deixe de comentar. E se achou que pode ser interessante para um amigo, compartilhe. Continue seguindo aí o Zefunction, novidades virão. Até o próximo vídeo.